Jesus, ele estava no meio do seu ministério, né, vamos dizer assim. Muitas coisas já tinham acontecido, e a cada dia algo novo acontecia, a cada dia um propósito se cumpria, uma promessa se cumpria. E aqui, nesse momento onde que nós estamos lendo, é um momento onde que ele está indo resgatar o gadareno. Lembra do gadareno? A Bíblia vai falar que esse homem é um homem que ele era possesso de muitos demônios. A Bíblia fala que é uma legião. Jesus fala: qual é o teu nome? Ele fala: não temos nome, somos uma legião. Quando ele fala legião, ele quer dizer um agrupamento de soldado romano que se chamava legião, ou seja, era cerca de uns 5.000 demônios, vamos se dizer. Uns 5.000 demônios. E Jesus, ele tinha um plano do quê? De resgatar a vida do gadareno, não somente de Gadareno, mas toda Decápolis. Decápolis quer dizer o quê? Um ajuntamento de 10 cidades. Só que, para que aquelas cidades pudessem ser alcançadas, Jesus, ele tinha que plantar uma semente. E aí ele escolhe quem? Ele escolhe o que tinha mais conhecimento daquela região? Não. Ele escolhe o que tinha mais dinheiro naquela região? Não. Ele escolhe aquele que era o mais aprovado entre todos, que tinha a melhor reputação? Não. Ele escolhe o pior de todos. Porque o gadareno, ele era possesso de demônio, ele morava num cemitério e vivia pelado. Olha quem Jesus escolhe, irmão. Você está entendendo agora porque ele te escolheu? Porque ele gosta de coisa ruim, meu filho. Ele gosta de coisa ruim. Por quê? Porque aos olhos dos homens não dá mais nada, mas por ele ser Deus, ele muda e transforma. E aí, ele está do outro lado da margem. Vamos se dizer, para você entender, é como se ele estivesse, o gadareno estivesse lá no centro de Guarulhos e Jesus aqui. Ele falou assim: eu preciso ir lá plantar uma semente, e para que o evangelho alcance aquelas pessoas. E então ele fala para os discípulos: vamos entrar no barco e vamos passar para outra margem. Presta atenção que Jesus Cristo em nenhum momento ele fala o que iria acontecer do outro lado. Ele só apenas fala que vai passar para outra margem. Talvez algum discípulo tenha indagado ele, falando assim: mas ali é a terra dos gadarenos, ali o povo é um povo idólatra, é um povo ímpio. Mas Jesus, ele não dá palavra alguma. Ele fala assim: vamos passar. E eles entram no barco. Se você voltar a alguns versículos do qual nós lemos no 35, você vai ver, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. Ele não fala o que vai acontecer no caminho e nem no destino. Por que que Jesus muitas vezes faz isso? Porque senão eu e você desistem no meio do caminho. No meio não, perdão, antes de começar no caminho. Já pensou se Jesus fala para ele assim, irmão Rosenildo: olha, é o seguinte, já é tarde. Como já diz aqui, é tarde, deveria ser já uma volta de umas 4, 5 horas da tarde. Não é como hoje em dia que o povo segue noite adentro. Lá dava 6, 7 horas quando anoitecia, né? Ele falou: já é tarde. E nós vamos atravessar lá para o outro lado. E quando nós estivermos lá no meio, vai se levantar uma tempestade bem grande, a ponto de cobrir o barco as ondas. O que os discípulos iam fazer? Falaram: não, você é doido? Eu não vou não, então. Vai cobrir o barco. E tem mais. Quando chegar lá do outro lado, nós vamos resgatar um homem que tem uma legião, tem 5.000 demônios nele, e que ele está lá louco, andando pelado. Acho que fala a verdade,
Se Jesus fala isso para você, você iria? Jesus está doido, meu irmão. Esse daí não é o Messias, não. Esse plano não pode dar certo. Ele já está falando que vai ter uma tempestade que é maior que o barco. Ó, se a gente conseguir chegar do outro lado, já vai ser muita sorte. Quanto mais resgatar um peladão no meio do... Não é, eu não estou exagerando, não. A Bíblia fala que ele andava nu, irmão. Você está entendendo? Porque muitas vezes o Senhor vai fazendo as coisas na nossa vida sem nos falar o porquê que tal coisa está acontecendo ou o que vai acontecer, porque nós somos assim, nós somos como os discípulos, nós somos movidos por aquilo que nós vemos, e se nós não estamos vendo as coisas acontecer do jeito que nós imaginamos que deve acontecer, nós não acreditamos que vai dar certo. Olha só, eles entram no barco e a primeira coisa que Jesus faz é o quê? Ele vai dormir. Ele vai descansar. Por quê? Porque já era final do dia e ele estava cansado. E uma das coisas que Deus me falou no momento que Ele estava me dando uma palavra, essa palavra é isso: vocês precisam aprender que existe um momento de descansar, existe um momento de parar, existe um momento de descansar o corpo, a carne, a mente. Nós que vivemos hoje no século 21, nós não sabemos o que é isso. Se você parar, eu e o Rosenildo somos um pouco mais velhos que as duas irmãs que estão aqui, a diaconisa e a missionária. Mas o irmão há de lembrar que antigamente o supermercado, ele era de segunda a sexta, das 8 às 6 da tarde, ele não passava das 6, meu irmão. Aí começou a abrir sábado até meio-dia. Aí depois de meio-dia foi até as 2. Depois das 2 até as 6. Aí na semana passou das 6 para as 8. E no horário de verão ia até as 9. Agora tem supermercado 24 horas. Tem horário de empresa, e eu sei muito bem disso, que eu trabalhei como motorista de aplicativo. Às vezes eu pegava uma pessoa 1h30 da manhã. Eu perguntava para a pessoa: tá vindo, estava trabalhando? Estava trabalhando. Meu irmão, a pessoa saiu 1h da manhã do emprego. A nossa vida hoje em dia ela é assim, não tem horário para nada, é tudo muito corrido, é tudo muito embolado, e aí nós ficamos reclamando com Deus que nós não temos tempo, nós ficamos reclamando com Deus que nós estamos cansados, que nós estamos sobrecarregados, que nós estamos, sabe? E Deus está falando: meu filho, você precisa aprender a descansar, porque até eu descanso. O que Jesus fez? Quando Deus criou o mundo, o que aconteceu? Um dia ele trabalhou, 2 dias ele trabalhou, 3 dias ele trabalhou, 4, 5, 6. No 7º ele falou: agora eu descanso. Pastor, Deus cansa? Não, mas ele deixou de exemplo para mim e para você, porque eu e você cansa. Falou: no 7º não é para fazer nada. Mas nada como nada. Por quê? Porque nós precisamos ter tempo para a família, nós precisamos ter tempo para Deus, nós precisamos ter tempo de planejar, nós precisamos ter tempo de pintar a casa, nós precisamos ter tempo de consertar a torneira que está pingando, que está vazando. Precisamos ter tempo de conversar com o nosso filho, de instruir os nossos filhos, porque os nossos filhos hoje estão à mercê disso aqui, ó. A internet que está educando, a internet que está falando o que é para fazer e como que é para fazer. Por quê? Porque nós não tiramos tempo. Nós não tiramos tempo para nós, nós não tiramos tempo para nossa família. Jesus falou assim: peraí, estou cansado, eu vou descansar, eu vou dormir aqui. Aí ele vai dormir. Aí o texto vai dizer o quê? O 37. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco,
de maneira que já se enchia de água. Ou seja, a dificuldade que os apóstolos estavam enfrentando em fazer aquilo que Jesus queria era muito grande. Grande a que ponto, pastor? A ponto deles não dar conta. Porque se a palavra está falando que o barco já estava se enchendo de água, é porque eles já não estavam mais dando conta de tirar, de jogar para fora. Mas vem cá, eles não estavam na obediência? Então por que o barco estava se enchendo? Vem cá, eles não estavam fazendo o que Jesus queria? Por que o barco estava se enchendo? Mas vem cá, eles não estavam com Jesus, com Deus dentro do barco? Então por que as ondas se levantavam? Por quê? Porque nós estamos suscetíveis, meus irmãos, às coisas naturais. O vento, ele não é algo natural? E quando o vento bate na água, não é natural que se cause uma onda, que se provoque uma onda? Mas nós temos essa mania de achar que porque foi Deus que mandou, que não vai ter problema. Que porque foi Deus que mandou, que não vai ter dificuldade. Porque se nós estamos obedientes, que tudo tem que correr muito bem, maravilhosamente bem. Estava tudo indo muito bem, segundo os planos de Deus. Porque os meus planos ir muito bem não é dar exatamente nada errado. Os meus planos é tipo o seguinte: eu vou casar e não vai ter briga. Eu vou casar e vou ter filhos e eles não vão dar trabalho. Esses são os meus planos de dar bem, de dar certo. Os planos de Deus: eu vou casar e vou morrer casado. Os planos de Deus: você vai casar, vai ter filho e eles vão ter saúde e vão me honrar. Entenda uma coisa: não é porque nós estamos em obediência, não é porque nós estamos na direção de Deus, não é porque Deus está no barco com a gente que nós não vamos passar por dificuldade, que o negócio não vai apertar, que não vai estreitar. É como eu estava falando domingo aqui, pregando sobre Jó. Jó é um exemplo disso, meu irmão. Só tem duas formas do inimigo vir contra as nossas vidas. É o quê? É eu permitir ou Deus permitir. Eu permito quando eu peco e Deus permite quando Ele quer. Não é verdade? Você vai falar para Deus: Deus, não é para permitir a aprovação vir. Ele fala: ah, meu filho, não é tu que manda, não. Jó pecou? Jó estava em desobediência? Deus tinha se afastado de Jó? Não. Mas Jó passou por grandes lutas. Entenda, meu irmão, caminhar com Deus não é sinal de falta de luta, não é sinal que você não vai enfrentar batalhas. Pelo contrário, caminhar com Deus é sinal e garantia de vitória. Mas para ter vitória você tem que lutar. Você tem que enfrentar a onda. Você tem que enfrentar o barco enchendo d'água. A água está pela canela, continua jogando para fora, meu filho. A gente é assim, irmão. A gente é assim. Fala a verdade. O cara casa. Acho que vai ser tudo aquele negócio dos primeiros dias, né? Lua de mel. Porque o primeiro ano é difícil, irmão. Porque o primeiro ano é o ano que você e sua esposa estão se conhecendo. Então tem muito atrito. Porque ainda não encaixou. O cara acha que todo dia que ele chegar, a mulher vai estar linda, maravilhosa.
cheirosa, perfumada, a comida vai estar tudo prontinha, os filhos tomando banho. Aí ele chega, não deu tempo da mulher ir no mercado, não deu tempo de dar banho no filho, porque teve que sair correndo, que o filho fez um corte no pé. Aí a comida não está pronta, a mulher está descabelada. A mulher casa pensando que o marido vai ficar com aquela barriguinha a vida toda. Passa 3 anos. Está entendendo? Existem os meus planos e existem os planos de Deus. Os planos de Deus, meu irmão, eles são superiores ao meu. E Ele já sabe das dificuldades que nós vamos passar. Mas se Ele sabe, por que Ele me manda ir? Sabe por quê? Porque tem alguém dependendo daquilo que você vai enfrentar. Tem alguém dependendo da luta que você está passando. Tem alguém esperando você passar a luta para ser alcançado. Tem alguém esperando você passar por essa tempestade. Quando você passa pela tempestade, tem alguém lá do outro lado esperando, porque sabe por quê? Porque vai vir você, mesmo no meio da luta, passando com a sua bibliazinha para ir para aquela igrejinha assim, para aquele pastorzinho sim. Aí a pessoa olha assim para você na sua luta, na sua dificuldade, fala assim: se ela consegue, eu também consigo. Se ele pode, eu também posso. Se os filhos deles foram alcançados, eu também vou ser alcançado. Eu falo isso porque é meu testemunho, irmão. É o meu testemunho esse. Eu, na minha maior dificuldade, na minha maior loucura, no momento de mais dificuldade da minha vida, sabe o que eu pensei? Por Deus, eu olhava assim, eu falei assim: eu vou para a igreja. Sabe por quê? Porque eu pensei assim, eu falava comigo: tanta gente que fala que foi para a igreja, e que depois foi para a igreja, a vida mudou, a minha também vai mudar. Você está entendendo por que você não pode desistir no meio dessa luta? Porque essa luta é o que está fortalecendo outras pessoas para caminhar. Porque tem pessoas que olham para você e falam assim: está passando por dificuldade financeira, está passando por luta do casamento, está doente, está enfermo, mas está caminhando, e eu não estou passando por nada disso, eu também vou. E é claro, tem um amadurecimento próprio e pessoal que Deus traz para as nossas vidas. Quando nós passamos por luta, nós amadurecemos, irmão. Quando nós passamos por dificuldade, nós amadurecemos. A solução só vem para quem passa na dificuldade. Não é verdade? Lembra José? Deus fez a promessa: você vai ser um governador. José, playboy, era gerente da fazenda do pai dele. Vamos se colocar assim, eu estou conjecturando, não é isso que a Bíblia diz. Mas o que ele fazia? Ele trazia as notícias dos irmãos para o pai. Você acha que isso agradava os irmãos? Não, os irmãos queriam matar ele a qualquer custo. Só não matou porque Deus não deixou. Então você acha que acontecia o quê? Ele contava uma coisa, os irmãos queriam pegar ele, o que ele fazia? Corria para o pai dele. Ele contava uma coisa, os irmãos queriam pegar ele, o que ele fazia? Corria para o pai dele. Aí Deus falou assim: peraí, você vai ter que aprender que você não depende do teu pai, você depende de mim. Vou te vender. Toma uma pisa para ficar esperto. Não é verdade? Tomou uma pisa para ficar doido. Os irmãos dele pegam ele e vendem. Olha só o processo. Chegou lá, foi comprado na casa de Potifar, eunuco. A mulher de Potifar, por ele ser eunuco, não tinha intimidades, viu José, falou: é ele que eu quero. Ele falou: não posso fazer isso. É caluniado, defamado e é jogado na prisão. Está lá na prisão,
de playboy, cheio da grana, está na prisão. Por quê que passou por tudo isso? Porque ele precisava aprender que ele não dependia do pai dele, mas dependia de Deus. E ele precisava ter maturidade para governar uma nação. A maturidade só vem com sofrimento, irmão. Você quer ver uma coisa? Você pega uma mãe de primeira viagem. Meu filho, a criança ela não pode dar um soluço. A criança faz assim, ó. Ela... Não é verdade? A irmã é mãe, ela sabe. O irmão Rosenildo é pai, ele sabe. Já está em cima. Não, meu Deus, não sei o que, e não sei o que. Vai dar banho, é um cuidado, não é? Pega com a mãozinha assim, ó. Quando é o segundo filho? O moleque está chorando meia hora, ela não está nem aí, meu filho. Por quê? Porque já tem experiência. Por quê? Porque passou por um sofrimento antes. Então Deus coloca elas nessa situação. Aí, o que acontece quando nós estamos no meio de muita luta? Vem o medo de não conseguir chegar ou alcançar no objetivo. É isso que acontece. Aí o que eles fazem? Com medo de morrer, porque até eu teria medo, eu já tinha chamado Jesus antes do barco já está enchendo d'água. Fosse eu, já tinha chamado antes. Ó, acorda aí que está chovendo muito, dá uma acalmada nesse negócio aí. Eles vão até Jesus. Jesus, mestre, você não se... Quer ver? Vamos ler no texto para ver. O 38 diz, ó, e ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, estava tranquilinho. E despertando dizia, mestre, não te importa? Isso aqui somos nós, irmão. Isso aqui sou eu e é você. Sabe o que ele está falando assim? Ó? Ele está falando, você não está vendo minha luta, não? Você não está vendo o tanto que eu estou sofrendo? Você não se importa comigo, não? Não é isso que nós falamos no meio de uma grande luta? Nós achamos o quê? Que Deus não se importa com a gente. Ou que Deus nos abandonou. Por quê? Porque o sofrimento é grande. Porque a luta é grande. E essa luta, ela nos faz o quê? Duvidar do amor de Deus para conosco. Duvidar da presença de Deus em nossas vidas. Imagina. Tenta imaginar, irmão. Quando você lê a Bíblia, você tem que tentar imaginar. Imagina, o barco soprando, ó. Estão no meio do mar, ó. Eles indo andando. Né? Deve ter sido ou Pedro ou João, um dos dois, que foi acordar Jesus. Mestre, e o barco e chuva. Jesus acorda assim, né? Fala, meu filho, você não se importa não com a gente? Não está vendo o que a gente está passando? Não está vendo que a gente está sofrendo? Esse é o ser humano. Esse sou eu e é você. Indagando a Deus no meio de uma luta. Quando você está desempregado, que começa a faltar as coisas dentro de casa, você já não tem mais um bifinho, tem que se contentar com a salsicha 3 meses, uma salsichinha, ovo. Outro dia eu comi tanto ovo que quase nasceu pena, irmão. Não vai nascer pena. Daqui a pouco eu amanheço, vai ter um bico aqui, eu vou virar uma galinha. Um galo, sei lá, né, irmão? Fala a verdade. Teve uma vez que eu fui pregar numa campanha. A campanha que me convidaram para pregar era a abertura. 2 campanhas seguidas, uma semana após a outra. Portas abertas. Eu, que benção, você está querendo abrir uma porta para mim? Oh, glória, eu recebo. Fui pregar nenhuma. Fui e voltei. Depois na outra semana me convidaram. Quando eu fui pregar na segunda, quando eu saí de casa,
Pode perguntar para a missionária Débora. A gente comeu o último arroz que tinha na lata. E eu fui pregar o que eu fui pregar? Portas abertas. Pensa no diabo. Porta aberta? Você não tem nem arroz. Hã? Você não tem nem arroz, meu filho. Você que está pregando porta aberta. Só que, quando eu fui pregar sobre porta aberta, Deus me ensinou a importância da porta fechada. Deus me ensinou a importância da porta fechada. Porque Deus fechou as portas na minha vida. Eu trabalhava em 2 empregos. Eu ganhava bem. Minha esposa trabalhava, ganhava um salário razoável, juntando com o meu. A gente vivia muito bem. É só eu e ela. Não pago aluguel. Deus fechou a porta. Aí Deus me falou: para você querer que eu abra uma porta para você, primeiro você tem que entender o porquê que eu fecho. Aí Deus começou a me falar: quando você está na tua casa, no seu lar, é o que? É um ambiente determinado e controlado por você. As regras são suas. É você quem manda ali. Quando você sai daquele ambiente, você tem que passar por quê? Por uma porta. Uma porta aberta. Aí você vai para um ambiente, quando você vem para a igreja, por exemplo, você está num ambiente que você não tem controle e as regras não são suas, que é a rua. Agora, quando você está em casa e já é tarde da noite, por que você manda fechar a porta, Peterson? Para que haja o quê? Mais segurança. Para que quem está lá fora não entre para dentro. Olha o que Deus foi me falando, irmão. Aí o que ele está falando assim? Ó, muitas vezes que eu fecho a porta, é para que o mal não aconteça na tua vida, que você não estava vendo e que você não estava esperando. Muitas vezes que eu fecho a porta, é para que você se sinta mais seguro, mais protegido. Muitas vezes que nós fechamos a porta, é para quem está dentro não saia. Sabe por quê? Porque, por exemplo, você tem um filho pequeno, principalmente mulher, está na cozinha lavando louça, fazendo coisas lá do seu dia a dia, dos seus afazeres. O que você faz? Você fecha a porta porque o teu filho pequeno pode cair lá fora. Tem um degrau, tem uma escada, pode cair, se machucar. O que você faz? Você fecha a porta para que ele fique seguro. Então muitas vezes, meu irmão, Deus está fechando as portas na nossa vida e nós estamos reclamando e nós não estamos sabendo o porquê. Nós estamos reclamando da proteção de Deus. Jesus falou assim: Jesus podia ir no barco sozinho. Ele falou assim: não, vocês vão comigo. Vocês vão comigo. Nós vamos passar por dificuldade, mas eu estou com você. Deus está falando assim: ó, eu fecho a porta, mas eu estou com você. Você passa dificuldade, mas eu estou com você. O vento se levanta, mas eu estou com você. Nós precisamos aprender a ter fé. O que Jesus se levanta e faz? Fala: ainda não tem fé? Ou seja, sabe o que ele está falando assim? Vocês ainda não conhecem o Deus que vocês servem? Ainda não conhece o Deus que você serve, que você pode passar por dificuldade, que você pode passar por luta, mas que no final Ele vai te dar vitória, que no final você vai chegar do outro lado. Nós precisamos aprender, irmão. Nós precisamos amadurecer. Imagina o tapa na cara que foi daqueles camaradas. Ainda não tem desfé. Jesus levanta: vento, aquieta-te. Mar, cala-te. Aí a Bíblia vai dizer que houve grande bonança. Aí Jesus volta e vira para eles: ainda não aprenderam a ter fé? Sabe o que Jesus está falando aqui para eles? Você ainda não aprendeu que eu continuo tendo controle de todas as coisas?
Você ainda não aprendeu que sou eu que mando e desmando? Você ainda não aprendeu que sou eu quem faço? Você ainda não aprendeu que as coisas só acontecem do jeito que eu quero, quando eu quero, porque eu quero? Você ainda não aprendeu que as dificuldades na sua vida só vão até na onde que eu permito que elas vão? É forte demais, meu irmão. A dificuldade só vai até na onde Deus permite. E aí eu ali, falando com Deus, falando comigo, eu só. Aí Deus falou comigo assim: o que atrapalha de você alcançar o seu objetivo? É o vento? É o mar? Então eu vou tirar. Aí Deus falou assim comigo: fala com o meu povo, o que está te atrapalhando? O que está te fazendo ter dúvida? O que está te fazendo temer? É a condição financeira? Eu te abro uma porta de emprego. É a saúde? Eu te acrescento saúde. É você achar que a velhice vai te alcançar, você vai morrer e eu não vou fazer? Eu te acrescento dias. Olha o que Deus falou, meu irmão. Quando o povo estava diante do mar, o que atrapalhava? Era o mar. Deus tirou o mar. Quando Josué entrou em Canaã para tomar as cidades que ali estava, o que atrapalhava? Era o dia que era curto, ele parou o sol. Quando ele ungiu Davi e falou: você vai ser rei, Saul se levantou, o que ele fez? Ele entregou Saul. E você acha que com a sua vida não vai ser diferente? Se é porta de emprego, ele abre. Se é saúde, ele te dá. Se é dias, ele acrescenta. Não existe nada que vai impedir de Deus cumprir na sua vida aquilo que ele te prometeu, aquilo que ele falou que iria fazer. Essa palavra aqui é muito forte, meu irmão. Eu falei: Deus, eu não quero falar nada hoje que não venha de ti. Porque, meu irmão, longe de mim querer brincar com o sentimento e as emoções das pessoas e a fé, de estar falando uma coisa que não foi Deus que me mandou falar, mas eu tenho certeza absoluta que Deus falou para mim que vai abrir porta. Tem porta sendo aberta. Tem saúde sendo acrescentada. Deus está acrescentando saúde sobre pessoas aqui desse ministério, pessoas que nem estão aqui hoje, vai vir falar aqui, vai dar testemunho que Deus deu saúde, que não estava muito bem, mas que Deus fez um milagre. Oh, glória, vamos se pôr de pé, meu irmão. Eu não vou acrescentar não, só vou pregar aquilo que